Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês de todo canto do mundo. Pessoal, presta atenção que eu vou falar. Vou deixar aqui um recadinho para vocês. Olha só, preste bem atenção. Quando o nosso Deus falou com Moisés, o pessoal estava muito tormentando as ideias dele. E o Moisés estava com muita raiva mesmo, que o povo estava, queremos água. Lá no Egito a gente tinha carne, tinha água, tinha cebola, que nem água nós temos para beber. Queremos água. Aí o nosso Deus falou com Moisés que ele fosse na rocha e desse ordem à rocha para a rocha brotar água, para dar ao povo. Então, não é porque o Moisés tinha tanta fé, é porque o Moisés conversava com Deus, ele era muito íntimo de Deus. Então, ele sabia que o que ele fizesse ia acontecer, porque foi Deus que mandou. Ele ouviu a voz de Deus, ele quase via Deus, né? Só não podia ver o rosto de Deus, porque Deus disse: você tem vontade de me ver, mas se você me ver, você não viverá, morrerá. Mas ele era muito unido com Deus, ele tinha muita comunicação com Deus. Ele foi, chegou na rocha, ele bateu na rocha 2 vezes para a água brotar. E Deus mandou que ele desse a ordem para a rocha jorrar a água que ela ia jorrar. E aquela rocha era Jesus. Jesus já vem de lá de Gênesis, lá do começo. Então ele lá, meteu o cajado lá e bateu na rocha, e a rocha ainda mais xingou o povo, Aí o que é que nosso Deus falou? Aí nosso Deus deixou que ele ficasse tranquilo, o Moisés era a pessoa mais manso da terra, mas veja o que ele fez, O Moisés era muito manso, assim diz a palavra. E aí o que é que ele fez? Aí Deus deixou que ele ficasse tranquilo, que ele se tranquilizasse, se acalmasse. Aí nosso Deus veio e falou com ele de novo: Moisés, sobe até o monte de Seir, que eu vou lhe mostrar a terra prometida. Aí ele foi, quando chegou lá, pessoal, ele viu a terra, ficou alegre, se alegrou, E perguntou a Deus quando eles iam para lá, que Deus colocasse logo ele lá. Deus disse assim: você não vai entrar lá, Moisés. Aí foi onde Deus, porque Deus esperou ele se tranquilizar. Deus não ia falar para ele que ele não ia entrar lá, ele do jeito que estava. Então, ele, não, Senhor, e ali ele se arrependeu, porque fez aquilo. Ele disse: eu não mandei você bater na rocha, eu mandei você dar ordem à rocha que ela ia jorrar água para o povo. Mas ele deixou que o povo fizesse com que ele viesse fazer um tipo de coisa desse para perder a terra prometida. E hoje eu digo a vocês, qual é a nossa terra prometida hoje, pessoal? A nossa terra prometida é aquela quando a gente parte daqui, que está lá nos esperando. É a nossa salvação, é a cidade de Jerusalém, é a terra que Deus fez desde o começo, quando Ele fez o mundo. Está lá, Deus fez, foi para os filhos dEle, para os servos dEle, para aqueles que amam Ele, para aqueles que conhecem Jesus hoje. Então, a pergunta é essa: o Moisés feriu a rocha era Jesus. Aonde vocês estão ferindo Jesus? Vamos nos examinar e ver onde nós estamos ferindo Jesus, para que na hora que nós chegar lá, Jesus nos receba e não diga que a gente ferimos Ele aqui na terra. Então, naquela época, a terra para Moisés, a terra prometida, era a terra que dava leite e mel, era frutos materialmente, porque era olho por olho, dente por dente. Naquela época era tudo no fio, era no fio da espada. Hoje nós temos isso aqui para se defender. Temos aqui o nosso Senhor Jesus, o que Ele fala para a gente a cada instante que a gente abre as escrituras para ver o que Jesus fala. Então eu digo a vocês, pessoal, aonde é que nós estamos ferindo Jesus? Vamos nos examinar, para que quando chegar naquele dia, Jesus não venha falar que nós aqui ferimos Ele. Quando é que nós ferimos Ele? Quando a gente deixar Ele, pessoal, deixa Ele de qualquer jeito, usa Ele como um amuleto, prega, mas no final sempre entra aquelas ofertas, aquelas coisas que
vamos supor, aqueles clamores, né, para Deus abrir as portas, para Deus mandar dinheiro, para Deus mandar isso. Não, a gente tem que clamar para o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, curar os nossos irmãos, para trazer cura, para trazer saúde, portas abertas para todos. Mas Jesus abrindo de uma tal maneira que não precisa você pedir totalmente em dinheiro. Então, vamos ver, nós estamos ferindo Jesus, né? O Moisés feriu, batendo na rocha, a rocha era Jesus. E hoje nós estamos ferindo Jesus em quê? Será que nós estamos mesmo buscando Jesus de verdade? Estamos se entregando a Jesus de todo coração, de todo amor? Vou deixar uma palavrinha aqui com vocês e vocês vão ver o que o nosso Deus diz aqui, que isso é muito sério. E aí vocês vão ver se vale a pena você correr atrás de tanta coisas material aqui na terra. Se vale a pena, porque se está escrito aqui, é porque o que está escrito aqui é verdadeiro e vai acontecer. E já está acontecendo. Veja só o que nosso Senhor Jesus fala aqui, ó. Aqui, ó, Tiago, capítulo 5. Aqui o título da minha Bíblia aqui é Advertência aos ricos e opressores. Agora vós, ricos, chorai, pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Tá vendo, pessoal? Eu digo a vocês que não é pra gente, essas ovelhas aí, né, que às vezes fica até sem um pão dentro de casa para comer, fica sem pagar uma conta de água, de luz, e diz assim, eu fiz um propósito lá, né, vamos supor, eu fiz um propósito lá com Isaac, fiz um propósito com Abraão, né, e Deus não quer isso mais. Eu tenho falado muito isso a vocês, Deus não quer isso mais. Esses ricos que Deus está falando aqui, ó, que o nosso Deus está falando aqui, que o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo está falando, não é os ricos de lá fora que não conhecem Deus. Porque os ricos de lá fora que já não conhecem Deus, Deus já sabe que já não conhece mesmo, já nem busca Deus. Esse é os ricos que enriqueceram aqui dentro das Escrituras. E quando uma ovelha vai pedir um pão para comer, é bem perigoso eles dar aquela palavra para a pessoa ir e fazer aquele voto para levar lá, para Deus vir abençoar. Aí traz esse voto aqui no altar e Deus vai lhe abençoar. Isso é mentira, pessoal. Isso é mentira que o nosso Deus está dizendo, ó. Aqui é o nosso Deus que está falando, ó, o que ele vai fazer com os ricos, mas não é os ricos, aquele de lá de fora, não. É os de dentro, mesmo de Jerusalém, é os de dentro das igrejas que Deus vai fazer. Amém, pessoal? Deixo essa palavra com vocês e deixo o significado de Moisés ali, né, com Deus, quando ele feriu a rocha, que a rocha era Jesus, que hoje, né, nós vamos ver aonde nós estamos ferindo Jesus. Se é maltratando um irmão, né, se é fazendo, né, andando na prostituição nos ocultos e coloca a Bíblia debaixo do braço e diz vou para a igreja. Deus está vendo isso tudinho. É porque Deus deixa ir dando corda, vai dando corda. Vou pensar que não, a corda estica, até que ela estoura. Quando estoura, você cai. Então não adianta, porque nosso Senhor Jesus está vendo tudo. Vamos orar mais pelo nosso próximo, pelas nossas nações. Deixa mais, né, de murmurar, né, se conformar com aquilo que está ganhando, né. O importante é que você busque sua salvação. Busca Jesus. Veja o que é que os apóstolos de Jesus estão falando, o que é que o nosso Deus fala pela boca dos apóstolos. Que aqui, o Tiago 5, é o nosso Deus falando. Amém, pessoal? Senhor Jesus abençoe todos vocês. Um bom final de semana. Muita paz para todos vocês. Muita alegria. Que esses que estiverem na aflição, que está escrito neste canal, que este canal não é meu, este canal é de Jesus, é do Espírito Santo de Deus, que venha ser curado,
venha ser sarado pelas pisaduras de Jesus. Quem está angustiado, opressivo, que é inscrito neste canal, aqueles que não se inscreveram, venham se inscrever, e que não veio ouvir a palavra de Jesus, venha ouvir e venha meditar na palavra de Jesus, Novo Testamento, e não rejeitando aquelas profecias que Deus te deu. Profecias que vai servir para você e sua família, não para dar ao teu irmão, nem para clamar contra o teu irmão. Amém, pessoal? Senhor Jesus abençoe todos. Um bom final de semana para vocês. Boa tarde, pessoal. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos vocês de todo canto do mundo.